você é mãe ou pai e está se preparando para levar o seu bebê para vacinar essa semana, esse vídeo é para você. Porque tem uma coisa que praticamente ninguém vai te contar lá no postinho de saúde, mas que pode sim mudar literalmente a quantidade de anticorpos que o seu filho produz depois daquela picadinha. E não é chá, não é suplemento, não é nada milagroso. É simplesmente sono. Eu sou Nara Lauers, consultora de sono infantil, e hoje a gente vai conversar sobre o que a ciência está mostrando a respeito da relação entre sono e resposta vacinal, ok? E porque dentro dessa janela específica em torno da vacina, eu oriento as famílias que acompanham comigo a fazerem uma coisa que normalmente eu não recomendaria. Mas antes disso, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. A vacina, basicamente, é um treino para o nosso sistema imune. Ela apresenta um pedacinho do vírus, ou um pedacinho da bactéria, ou uma instrução de como fabricar esse pedacinho para que o organismo aprenda a reconhecer aquela ameaça e produza anticorpos. E é aí que o sono entra, porque uma parte importantíssima desse aprendizado imunológico, dessa consolidação da memória do sistema imune, acontece enquanto a gente dorme. Isso não é hipótese, não é achismo. Os primeiros estudos a respeito saíram lá em 2002, com vacina da gripe. E o que a gente tem hoje, 20 anos depois, é muito mais robusto em relação a isso. Em março de 2023, foi publicada uma meta-análise na revista Current Biology, uma das principais publicações de biologia do mundo, reunindo 7 estudos a respeito de sono e vacinação contra gripe e hepatites. Os pesquisadores compararam pessoas que dormiram menos de 6 horas por noite nos dias em torno da vacina com pessoas que dormiam o suficiente. E o resultado foi extremamente consistente. Quem dormiu menos produziu menos anticorpos. Quando o sono foi medido de uma forma mais objetiva, né, com actigrafia, com aparelho, o efeito disso ficou ainda mais claro e mais forte. Para você ter uma ideia da magnitude disso aqui, os próprios autores estimaram que no caso da vacina contra a Covid, por exemplo, esse impacto seria equivalente a perder 2 meses de proteção. 2 meses de anticorpos, evaporando só por conta de noites mal dormidas. E tem mais, um estudo dentro dessa mesma linha de pesquisa identificou uma janela bem específica, não é qualquer noite que vai ter o mesmo peso. As 2 noites antes da vacinação parecem ser as mais críticas, são elas que melhor predizem uma boa resposta de anticorpos lá na frente, 1 mês depois, 4 meses depois. Ou seja, as 48 horas antes da vacina são as horas de ouro. E o sono depois da vacina também conta. Tem evidência mostrando que dormir bem na noite seguinte ajuda na consolidação dessa memória imunológica, né, daquele aprendizado do sistema imune que eu falei agorinha. Agora, atenção para um ponto importante. A maioria desses estudos foi feito com adultos, então a gente sim precisa ter cautela para não extrapolar tudo, né, automaticamente para bebês. Mas, e esse é um mas muito grande, a fisiologia do sono e do sistema imune funciona pelos mesmos princípios em todas as idades. E os bebês, em particular, têm um sistema imune em construção, que é ainda mais dependente do sono para funcionar bem. Então, a evidência indireta aqui é muito sólida, né? Sono insuficiente em qualquer idade vai prejudicar a resposta imune. Então, mesmo que a gente ainda não tenha um ensaio clínico randomizado com bebezinhos de 2 meses tomando sua pentavalente, a recomendação de proteger o sono em torno da vacinação é prudente, é baseada em evidência, né, é forte e tem custo zero. E aqui entra um ponto que costuma surpreender as famílias que me acompanham. Quem me conhece sabe, eu trabalho muito com rotina, com previsibilidade, né, com estrutura fisiológica bem ajustadinha por idade. Isso é a base do que eu faço. Mas no contexto da vacinação, e eu vou repetir porque é importante, apenas no contexto da vacinação, eu oriento o oposto, eu oriento o sono em livre demanda. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que se o seu bebê normalmente faz 3 sonecas e nesse dia ele precisou, né, pediu uma 4ª sonequinha, deixa. Se ele normalmente dorme 1h30 depois do almoço, nesse dia ele dormiu 2 horas, 2h30, tudo certo. Se ele acordou de manhã, mamou e voltou a dormir, né, mais cedo do que de costume, tudo bem também. A gente não vai acordar para manter rotina, a gente não atrasa a soneca nesse dia para esticar janelinha, a gente não faz nada do trabalho de regulação de ritmo que normalmente a gente faria. A gente abre o portão, né, o corpinho pede, a gente entrega. Por quê? Porque o sono, né, o corpinho do bebê, durante
esse período está fazendo um trabalho pesadíssimo, está montando a resposta imune complexa, que vai ser a base de proteção pelos próximos meses, talvez anos. E o sono aqui é o ambiente bioquímico ideal para esse trabalho acontecer da melhor forma possível. Inclusive, se você vai vacinar o seu bebê amanhã e essa noite foi horrorosa, sono muito fragmentado, muito menos horas totais, né, em relação ao ideal, considere se é possível atrasar essa vacina por 48 horas. Passada essa janela pós-vacina, a gente volta para a rotina habitual com tranquilidade, porque isso aqui também não é bagunça, não é abandono do trabalho de organização do sono, ok? É uma janela específica, com objetivo específico e com volta para o lugar correto depois. Olha, vacinação é uma das intervenções mais importantes da saúde infantil, a gente sabe disso. E quando a família faz o esforço de levar a criança para o postinho, de vê-la chorando com a picadinha, né, de aturar o dia mais sensível depois, a gente quer que esse esforço renda o máximo possível, né, que vale a pena. Uma das coisas mais simples, mais baratas, mais acessíveis que existem para essa vacina performar melhor é proteger o sono do seu filho 48 horas antes, 48 horas depois. Sem suplemento, sem mágica, consciência boa, publicação em revista de primeira linha. Se esse vídeo faz sentido para você, salva para não perder, manda para outra mãe que tá com vacina marcada ali para a semana que vem e me conta aqui nos comentários. Você já tinha ouvido falar dessa relação entre sono e vacina? A gente se vê no próximo ciclo. Um beijo!